O clero e fiéis da Arquidiocese de Teresina deram adeus a Dom Celso José durante o velório e o sepultamento que aconteceram na Catedral Nossa Senhora das Dores. Sexta-feira, 28 de setembro de 2018. O dia marcado pelo adeus a Dom Celso José Pinto da Silva, arcebispo emérito de Teresina. Um missionário e servo de Deus que durante toda a sua trajetória deixou inúmeras contribuições, não só para a igreja, mas para a sociedade como um todo. Visivelmente emocionado, Padre Fábio Fernandes, que conviveu com Dom Celso desde os 8 anos de idade, se despediu de quem ele considerava um pai. Durante a missa de corpo presente, Padre Fábio deixou evidente o cuidado que Dom Celso tinha pelas vocações. Estamos diante, sem dúvida alguma, de um filho da igreja. Serviço aos padres. Como Dom Celso amava os padres. Como Dom Celso zelava pelos padres. Toda a vida da igreja, Dom Celso falava com entusiasmo. Quem também relata ter tido uma ligação paternal com Dom Celso é Padre Jardel Moreira. Praticamente ele iniciou, foi desde o início do meu trajeto vocacional, quando eu cheguei em Teresina, no seminário menor. Ele era o bispo que estava sendo acolhido, né? Eu cheguei um pouco antes e um pouco depois saiu Dom Miguel e foi então nomeado para cá, transferido para cá Dom Celso. E ele sempre teve uma proximidade muito grande conosco, com os seminaristas na época e depois padres. A geração jovem, praticamente quase toda, foi ordenada por ele. E ele tinha uma maneira muito cativadora de atrair, exatamente por não ser apenas um bispo, né, mas demonstrou na época do acompanhamento a nós uma relação mesmo de pai para filho, né, de escutar, de estar junto, de sofrer junto. E ele tinha uma facilidade muito grande de perceber aquilo que de fato a gente carregava. Irmã Ione Pinheiro guarda no coração a lembrança de um homem humilde e que contagiava a todos com sua forma de conduzir as homilias. Dom Celso foi um homem de uma fé profunda e disso todos nós somos testemunhas. Algo que eu levarei sempre comigo é a simplicidade com que ele transmitiu o Evangelho. Eu gostava sempre de participar, quando podia, das missas ali na comunidade de Aparecida. Muitas vezes ele presidia a celebração ali nos 3 andares. E me chamava muita atenção o jeito alegre, assim, tranquilo, simples, com que ele pregava o Evangelho. E de maneira divertida, fazia também a gente sorrir. A gente sentia assim aquela leveza que a gente queria sempre escutar mais, ouvir mais, porque realmente ele transmitia bem o Evangelho. A Catedral de Nossa Senhora das Dores, durante todo o dia do velório do arcebispo emérito, recebeu a visita de inúmeros fiéis. Para Rosângela Ferreira, a serenidade do bom pastor também iluminou a vida daqueles que tiveram a oportunidade de participarem das celebrações eucarísticas presididas por Dom Celso. O acolhimento, do amor, da maneira do humor dele, da sabedoria, um homem muito culto, muito sábio e um grande pastor, né, que indicava caminhos, que ouvia, que escutava, mas que tinha sempre uma palavra de sabedoria para indicar aqueles que chegavam a ele. Padre Osório, pároco da Catedral de Nossa Senhora das Dores, diz que o que mais marcou ao conviver com Dom Celso foi testemunhar o amor que ele tinha pelo que fazia, servir a Deus. Dom Celso é aquele que viveu intensamente o ministério episcopal aqui na nossa Arquidiocese de Teresina. Com toda a sua simplicidade, ele foi marcado exatamente pelo seu lema, para servir. Aparentemente tão pequeno, mas de uma grandiosidade intensa, porque nesse lema ele mostrou a força do seu testemunho e amou verdadeiramente essa igreja que ele permaneceu, mesmo como emérito, até este último momento do seu sepultamento a caminho da ressurreição.
Padre Newton diz que leva para toda a sua vida inúmeros aprendizados que teve com Dom Celso. O que eu aprendi com Dom Celso? A humildade, a misericórdia, a compaixão. Um homem que não julgava ninguém. Um homem que sempre acolhia. Um homem que nasceu muito simples e que, como Jesus, era louco de amor pelos pobres. Então, Dom Celso é uma mistura de simplicidade, humildade, misericórdia, compaixão. Era um homem, de fato, que tinha uma santidade invejável. O que é que eu aprendi com Dom Celso? Tudo. Dom Celso, para mim, não é só um bispo, é um pai espiritual, é um pai, um amigo. Era aquele que sempre ajudava a gente a ver o outro lado, quando a gente achava que nada valia a pena. Então, Dom Celso, para a gente, é uma perda irreparável, né? A segunda perda esse ano, Dom Miguel e agora Dom Celso. Mas eu queria dizer que se nós olharmos um pouco para o seu legado e conseguir pelo menos viver um pouco da sua humildade, da sua paixão pelos pobres, ele já vai feliz. A manhã do sábado 29 de setembro foi marcada pela celebração das exéquias. Dom Jacinto Brito conduziu o momento juntamente com o clero da Arquidiocese de Teresina. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá, como vimos há pouco do livro da sabedoria, na primeira leitura desta celebração. Reza o salmista: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Livrou do medo por um abandono confiante total nas mãos do Senhor. Dom Celso pertencia à fraternidade Jesus Caritas, inspirada em Charles de Foucault, que em sua oração de abandono assim reza: meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Tal espírito ajuda a compreender porque a resignação nas dores, que não foram poucas, e as restrições físicas ou psíquicas que o atormentavam por não poder mais ir às paróquias, crismar, ajudar ou visitar os padres amigos. O clero de Teresina se lembra do seu bordão vocacional: ser padre, somente padre, totalmente padre. Bispos de outras dioceses por onde Dom Celso passou também vieram prestar a última homenagem. Eu passei pouco tempo com ele, apenas 3 ou 4 meses, mas ainda fui bispo auxiliar dele. E pela impressão que eu tive e também pelo que sei, 3 características importantes: a espiritualidade, como filho de Foucault, dos irmãos; depois a simplicidade em sua vida, que é próprio também dessa fraternidade, e a jovialidade, alegre, com piadas, viu? De modo que a convivência com ele foi muito boa. Poucos meses, mas me marcou. Dom Celso marcou profundamente a minha vida e o meu ministério. Um homem inteiramente no espírito do Concílio Vaticano II, compreendendo que a igreja podia dar passos à frente, a preocupação com as pessoas, sobretudo com os mais pobres. A marca de Dom Celso é o pastoreio, o Jesus que passou a vida fazendo o bem, a dedicação às pessoas, o compromisso com a vida em todas as suas dimensões. Agradeço a Deus a vida dedicada desse servo de Deus, pai, mestre e pastor. Eu conheci Dom Celso, eu tinha 12 anos, lá em Vitória da Conquista. Eu era coroinha e na missa de posse de Dom Celso, ele me viu como coroinha carregando um báculo, o báculo que ele usaria na missa de posse. E ele, um pastor perspicaz e cheio de profecia, ele disse algo que marcou a minha vida. Ele, me vendo segurar o báculo, ele disse: segure esse báculo com cuidado, porque um dia poderá ser teu. Quase 40 anos depois, esse báculo veio para minha mão, eu já como bispo auxiliar de Salvador. Palavras de homens santos, justos como Dom Celso, são palavras que brotam do coração. E o legado que ele deixa para mim, para a minha geração, é o seu lema sacerdotal e episcopal. O lema dele era para servir,
um homem que o tempo inteiro servindo a igreja, servindo aos pobres, aos padres, servindo a Jesus Cristo. É esse o legado que ele deixa e que eu transmito com muita gratidão ao nosso querido Dom Celso. O sepultamento de Dom Celso José aconteceu na Catedral de Nossa Senhora das Dores. A pedido do arcebispo emérito, que era filho único, o seu corpo vai descansar ao lado dos restos mortais de sua mãe, Dona Risa Soares Pinto. O túmulo está localizado ao lado do também arcebispo emérito, Dom Miguel Fenelon.